Olá, na TV UC de hoje, o Na Ponta dos Cascos vai mostrar o segundo princípio para quem quer trabalhar com ferradura, que é o ajuste de talão. Continuamos com o Renan Modesto, fica ligado. Bom pessoal, partindo para o segundo princípio básico aí de forja, então, a gente vai debater um pouco sobre os talões, tá? Mais especificamente o formato e as aplicações. Quando a gente fala dos talões, é interessante falar sobre os checks do talão, tá? No inglês, o check é aquele símbolo, né, de checado. E é justamente o que forma aqui, né, os checks. Então, esse aqui seria o check externo e esse aqui o check interno. Ou ângulo externo do talão e ângulo interno do talão, tá? Dependendo do formato do talão desse cavalo e da aplicação que a gente vai fazer, a gente consegue manipular esse formato do talão, a disposição dele, para fazer o encaixe melhor para cada tipo de casco, tá? Bom pessoal, existe basicamente dois formatos que a gente encontra na maioria das vezes do talão, né? Um talão mais retinho, mais pontiagudo, e um talão que às vezes forma um gancho, tá? Muito comum em cascos com talões colapsados, né? No primeiro tipo, você vê que o talão da ferradura ele cobre bem, né, esse tipo de talão, mas quando a gente tem o gancho, perceba que uma parte do talão fica descoberta, né? Justamente a pontinha do gancho aqui acaba ficando descoberta. Como que a gente pode trabalhar nesse talão, alterar os checks dele, né, para tentar melhorar esse encaixe e fazer o apoio de toda a extensão do talão desse cavalo? Então nesse talão lateral aqui, vejam a marquinha de lateral, esse aqui é um posterior esquerdo, número 2 da líbero. Eu vou começar esmerilhando uma linha reta aqui no check externo do talão. Vou fazer um check reto aqui, externo. E a partir disso, a gente vai começar a modificação da forja. No talão medial, eu vou trabalhar mais na forja, no check interno dele aqui, vou deixar ele mais alongado ainda e vou até estender um pouquinho esse talão medial. São duas aplicações diferentes, tá? Bom, para começar então, eu vou iniciar fazendo o boxing do ramo lateral. Nada mais é do que uma expansão na barra, batendo com a marreta dessa forma, jogando o material para fora, tá? Com isso, eu vou ganhar um pouquinho de largura na barra, mas também vou aumentar um pouquinho o comprimento da minha rama. Ela vai crescer um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. Começar fazendo o meu boxing então. A partir do guarda-casco. Até o talão. Meu objetivo é encontrar a parte interna do check externo. Vou reunir um pouco da distorção.
Então, feito isso, eu já tenho o que a gente chama de check reverso ou inverso. Ou seja, o check aqui externo é maior do que o interno, tá? E ele tem um aspecto mais quadrado, né? Que é uma forma de você fazer o encaixe aqui de um talão que forma o gancho sem excesso de material para trás, tá? Mas e se mesmo assim esse gancho ainda está invadindo um pouquinho? Às vezes acontece, você faz a modificação externa, mas o gancho do talão ainda está um pouquinho para dentro aqui, ainda falta alguma coisa. Vou mostrar então o que a gente chama de thumb print, ou a tradução literal é realmente impressão digital. O que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui, ó. Vou forjar aqui o material da parte interna para aumentar mais ainda essa base aqui. Tá? Bom, pessoal, vou trabalhar no meu thumb print agora então, com o martelo levemente inclinado. Dessa forma. Tá? Então eu aumentei mais ainda a base interna ali. Dessa forma. Então no caso que a gente tem esse talão mais em formato de gancho, né, mais contraído, perceba que o check inverso com uma leve extensãozinha lateral já consegue cobrir ele sem muito problema, tá? Pode ir? Nessa segunda etapa, para fazer o talão medial, então agora, eu vou fazer um talão com o check interno um pouco mais longo, mais alongado, estendendo esse talão um pouquinho para trás, tá? Vou colocar ele na bigorna, dessa maneira, bater com a minha marreta aqui, ao mesmo tempo que eu levanto essa mão aqui. É um movimento simultâneo, tá? Vamos lá. Posiciono, bato e ergo a mão. Simples assim, tá? Bem rapidinho. Posso definir as minhas diagonais. Percebam que é um talão estendido, tá? Um pouco mais reto. Posso fazer um boxing aqui leve também. E caso necessário, posso adicionar um thumb print também. Dessa forma. Percebam a diferença dos formatos então, né? Um check reverso e um check mais estendido, tá? Para um talão estendido, para um talão medial. Por um formato nela melhor aqui agora, para a gente encerrar. Bom, então eu vou finalizar aqui, vou colocar um formato um pouco melhor, de um posterior esquerdo.
Ferradura finalizada, 2 tipos de talão diferentes, um lateral com o check invertido, reverso, tá? Para talões que têm a tendência a formar um gancho maior, você vai cobrir uma área maior sem muito comprimento. E o oposto aqui, tá? Um talão estendido, mais comprido aqui no check interno e menor no externo, né? Para você ganhar área caudal, né? Fazer um talão estendido nesse casco, tá?